Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O propósito desse canal é alinhar a nossa oração com as promessas, princípios e valores estabelecidos por Deus em sua palavra. Quando nós oramos inspirados na palavra de Deus, nós aproximamos cada vez mais das respostas que Deus tem para nós. É certo que a nossa oração precisa ser cheia de fé, mas também cheia de expectativa na resposta que Deus tem para nós. Deus já conhece cada palavra que vai sair da nossa boca antes mesmo de nós as pronunciarmos. Porém, nós não sabemos qual será a resposta de Deus. E essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso desejo, receber respostas de Deus a cada uma das nossas orações. Meu nome é Jairo Luciano, sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar a ler comigo a palavra de Deus e estar comigo até o final desse vídeo, quando nós teremos o nosso momento de oração. A palavra que o Senhor nos dirigiu hoje está aqui, no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 23. João 13, 23. E depois nós vamos ler um outro versículo aqui mais à frente, no mesmo Evangelho de João, para completar nosso entendimento e a nossa leitura de hoje. Então, vamos ao texto. Assim está escrito: Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E agora nós vamos lá no mesmo Evangelho de João, capítulo 21, versículo 20. João 21, versículo 20. Então, Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Esse texto é muito peculiar. Ele tem uma característica muito interessante, porque o Evangelho de João, certamente escrito pelo próprio João, ele faz menção desse discípulo amado. E esse discípulo amado era o próprio João. João é aquele que tinha aquela intimidade com o Senhor, é aquele que estava sempre próximo. Nos momentos mais difíceis, Jesus trazia Pedro, Tiago e João. E João sempre muito próximo de Jesus. E aqui nessa oportunidade ele fala: aquele a quem Jesus amava, o discípulo amado. João se refere a si mesmo como discípulo amado do Senhor. E é tão importante nós entendermos porque toda a Escritura, tudo que está escrito é para nosso entendimento, para nosso ensino, para nossa exortação, para que nós possamos crescer espiritualmente. E não é por acaso que isso vem aqui. E hoje eu quero trazer para você uma compreensão acerca de saber quem nós somos. João sabia que ele era um discípulo amado. Isso quer dizer que Jesus amava ele e não os outros? Não, de forma alguma. Jesus amava os outros discípulos, amava até mesmo Judas. Porém, João sabia que era amado pelo Senhor. João carregava isso com muita intensidade na sua identidade. Ele sabia que ele era o discípulo amado e ele se apoiava no amor do Senhor por ele. Isso deve ser a nossa posição, isso deve estar como um emblema, como uma foto na nossa identidade, sermos amados por Deus, entender que Deus nos ama e nos ama de forma incondicional, independente das nossas falhas. Você pode dizer: eu sou o discípulo amado do Senhor. Mas qual a importância disso? É saber quem nós somos, porque isso vai nos ajudar a lidar com as ofensas, as humilhações, as provocações que nós inevitavelmente vamos passar ao longo da nossa vida. Nós vamos sofrer perseguições, nós vamos sofrer ofensas. E isso nós não temos como evitar, porque nós não podemos controlar o que chega até nós a partir das outras pessoas. E muitas vezes as ofensas, as palavras de humilhação, de descaso, de afronta, elas podem destruir a vida da pessoa quando ela não está firme na sua identidade. Eu lembro, ao longo da minha história, da minha vida, eu sempre tive
uma facilidade de lidar com ofensas. Eu nunca fiquei muito tempo ofendido com as coisas. Nunca fiquei muito tempo sem perdoar. Até hoje, não sei amanhã, não sei o que pode me acontecer, mas até hoje eu posso dizer que ao longo da minha vida eu nunca fui muito de ficar ofendido. E eu tinha muitos motivos, porque nascendo numa família simples, de condição financeira bem simples mesmo, meu pai, ele era carroceiro, ele tinha uma carroça, ele fazia fretes por toda a cidade. E muitas vezes nós éramos motivo ali de piada, de zombaria, de apelidos, mas eu sempre achava o máximo. Eu achava que o cavalo do meu pai era o cavalo mais bonito que tinha, eu achava que ele era o cavalo mais forte que tinha, eu achava que meu pai era o homem mais forte que tinha. E eu via meu pai trabalhando duro, carregando coisas pesadas, via aquele cavalo puxando as coisas pesadas. Hoje, quando eu olho para trás, eu lembro que o cavalo do meu pai era um cavalo simples, um cavalo que não tinha tantas coisas, mas era um cavalo forte, era um cavalo obediente, era um cavalo que servia a nossa casa, que ajudava a trazer o sustento para a nossa família. Meu pai cuidava do cavalo, depois meu pai comprou um outro animal. Enfim, nós éramos pobres, não tínhamos uma condição financeira. E também tínhamos alguns bichinhos que criavam no quintal. E muitas vezes na escola, às vezes era motivo das pessoas zombarem. Então algumas pessoas brincavam comigo, faziam piada, achando que me chamar de carroceiro, que isso me ofenderia, mas não me ofendia. Porque eu me sentia amado pelos meus pais. Eu me sentia protegido por eles. Eu sentia que havia importância neles serem quem eles eram, mesmo que houvesse poucas condições. Até mesmo na época da adolescência, que é uma época mais difícil, eu também tinha essa consciência. Eu acabei saindo, mudando de casa muito cedo, com 16 anos, eu me formei e vim trabalhar fora. Mas enfim, até aquele tempo, por mais que houvesse conflitos dentro de toda a família, existe, mas eu sabia no meu coração dar importância para essas coisas, de saber que família que eu pertencia, saber que eu era amado, saber que eu era protegido na minha casa, saber que minha família se importava comigo, e às vezes incomodava, como qualquer adolescente se sente incomodado com proteção, mas ao longo da minha vida eu nunca fui uma pessoa de me sentir muito ofendido com as coisas. E quando eu conheci a palavra de Deus, quando eu conheci o Evangelho, isso se tornou cada vez mais forte para mim, por entender que eu sou filho de Deus, sou filho amado de Deus, assim como você é filho e filha amada de Deus. As ofensas não devem parar a sua vida. As humilhações não devem te paralisar, te frear, te colocar sobre juízo, sobre medo, nem mesmo fazer com que você venha revidar contra as pessoas, sabe? Levantar a sua voz, tentar se defender, mas confiar que o Senhor é que vai ser a sua defesa. Em alguns momentos eu fui considerado até em situações assim passivo demais por causa de receber ofensas e agressões e situações de humilhação que aos olhos das pessoas eram graves. Eu senti, é claro, a gente sente, eu não vou dizer que não senti, mas eu nunca fiquei muito tempo preso àquilo. E isso me ajudou a lidar com muitas situações difíceis na minha vida. Isso me ajudou a lidar com muitas circunstâncias que talvez se eu tivesse ficado preso nelas, os meus traumas, as minhas dores, os meus sofrimentos seriam muito maiores. E conhecendo a palavra, entendendo quem eu sou no Senhor, entendendo que eu sou um filho amado de Deus, isso me dá cada vez mais a oportunidade de perdoar, de não guardar ofensas, de não ficar sofrendo por ofensas, nem sofrendo por humilhações. Isso nos ajuda na caminhada da vida. Sabe por quê? Quando eu fico preso na ofensa, aquilo se torna meu. Eu começo a carregar aquele peso comigo. Mas quando eu não fico preso na ofensa, a ofensa é só do outro, que não soube me compreender. Jesus, ele foi muitas vezes ofendido, ele foi muitas vezes humilhado, rejeitado, ele foi abandonado. E ele sabia muito bem quem ele era. Eu creio que todo momento em que Jesus passava por uma humilhação, por um sofrimento, por uma agonia, por algum tipo de perseguição, ele lembrava da voz que ele ouviu do Pai: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E isso trazia para ele força, identidade,
propósito. Essa é a mesma palavra que você está ouvindo do Senhor hoje. O Senhor diz para você: você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. E você pode dizer: mas eu não mereço. É por isso mesmo. É por nós não merecermos. É por nós sermos realmente limitados, termos as nossas falhas, que nós carecemos do amor de Deus, que de fato se manifesta em nosso favor. Deus não nos ama porque nós somos bonzinhos, porque nós somos obedientes, porque nós fazemos todas as coisas certas. Ele nos ama porque Ele é o nosso Pai, porque Ele nos criou. E a principal provisão de Deus para a nossa vida é o amor, porque sabendo que Ele nos ama, nós temos força, fé, para lidarmos com todas as dificuldades e adversidades que chegarem em nossa vida. Sabendo que nós somos amados por Deus, saberemos que somos protegidos por Ele, sabendo que somos amados por Deus, sabemos que nós não precisamos nos defender das humilhações, das provocações, não precisamos levantar a nossa voz, não precisamos nos nivelar à altura daqueles que tentam nos diminuir, porque nós estamos numa posição elevada. Desculpe, mas eu preciso admitir isso. Às vezes pode parecer arrogância, pode parecer soberba, mas não. Mas eu tenho que reconhecer: sou filho de Deus, sou filho amado de Deus. Você precisa reconhecer a sua posição de filho de Deus como sendo a posição mais elevada que alguém possa ter. Mas ser filho de Deus não é só dizer que é filho de Deus, mas é tê-lo como Senhor, tê-lo como Pai, tê-lo como aquele que é o pastor sobre a sua vida, entender a palavra de Deus e o que Deus diz sobre a vida dos seus filhos, entender que Deus é um Pai zeloso, que ao mesmo tempo que Ele cumpre para guardar, nos livrar e prover, Ele também nos corrige, Ele puxa as nossas cordinhas, Ele puxa a gente para trás para que a gente possa ser corrigido, para que a gente possa ser exortado, trabalhado e preparado para as coisas que Ele tem. De fato, o que nós precisamos entender é que Ele nos ama. Assim como João, você pode hoje, sabe, ter essa convicção que você é o discípulo a quem Ele ama. Esse discípulo a quem Ele ama. Era porque João era perfeito? Não, porque João andava grudadinho no Senhor. Aqui fala que ele reclinava no peito do Senhor. Imagina o nível de intimidade de João com o Senhor. É ali que você sabe o quanto que você é amado. É quando você tem intimidade com o Pai. Se aproxime-se do Senhor, tenha intimidade com Ele, saiba o quanto você é amado, o quanto você é amada e o quanto você não precisa ficar preso às ofensas, às humilhações, às situações de sofrimento, de dor, mas hoje o Senhor libera sobre a sua vida cura nas suas emoções, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por esta palavra. Queremos aprender e entender o que é de fato sermos esse discípulo amado do Senhor. Nos ensina, Pai. Aplica o Teu Espírito Santo, aplica esta palavra na nossa vida. Eu peço, o Espírito Santo, faz uma aplicação personalizada, pessoal, individual, no coração de cada pessoa que está recebendo essa oração, para que entenda exatamente a medida do que é ser amado por Deus. Pai querido, quebra toda barreira de entendimento nessa hora e traga cura sobre esses corações que têm andado, Pai, tão sofrido, humilhado, ofendido, Pai, muitas vezes agredido. Traga agora cura sobre esses corações e traga também, Senhor, o Teu alívio, mas sobretudo a certeza e a convicção desta filiação e mais ainda do que filhos, mas filhos amados nos quais o Senhor tem prazer, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se inscreva no nosso canal. Deixa aí o seu comentário, o seu pedido de oração e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Alguém precisa ouvir essa mensagem e você é esse canal de Deus para compartilhar. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.